Reapers Mass Effect. Os Reapers são uma raça de máquinas estelares colossais, criadas a partir da fusão entre matéria orgânica e sintética. Eles representam uma das formas de vida mais avançadas e brutais do universo conhecido. Cada Reaper é formado por bilhões de mentes orgânicas fundidas em um único corpo mecânico, transformando-os em entidades praticamente imortais. Fisicamente, lembram imensos cefalópodes metálicos, com corpo cilíndrico e múltiplos apêndices que se estendem como tentáculos. Apesar da semelhança no design, cada Reaper possui variações únicas, refletindo sua origem e função dentro da colmeia. O armamento dessas máquinas é devastador. Sua principal arma dispara correntes de metal fundido a uma fração da velocidade da luz, capazes de perfurar qualquer material conhecido em um único impacto. Além disso, contam com escudos energéticos tão poderosos que podem resistir ao ataque de frotas inteiras. Em um confronto direto, poucas espécies teriam chances reais contra eles. Apesar de todo esse poder, os Reapers possuem um ponto fraco. Quando entram em estado de hibernação, ficam vulneráveis. Diferente de outras raças que nunca descansam, eles necessitam desse período de inatividade, o que pode ser explorado por inimigos astutos. Ainda assim, os Reapers são considerados uma força imparável. Onde chegam, civilizações inteiras desaparecem, assimiladas em sua essência. Eles não apenas conquistam, eles colhem. Flood, Halo. O Flood é um dos organismos parasitários mais temidos da ficção científica. Criado há milhões de anos, ele tem um único propósito: consumir toda forma de vida com biomassa, espalhando-se como uma praga implacável pela galáxia. No início, o Flood parece pouco ameaçador, agindo apenas como parasitas que infectam hospedeiros. Mas quando a infecção se expande e múltiplas consciências são absorvidas, surge a Gravimind, uma inteligência colmeia gigantesca, capaz de raciocinar, criar estratégias e comandar todo o enxame com precisão aterradora. Fisicamente, o Flood pode assumir várias formas, dependendo do organismo infectado. Humanos, alienígenas ou até máquinas podem ser assimilados e transformados em soldados grotescos, cada um carregando o conhecimento e a experiência do hospedeiro. Isso significa que cada nova vítima fortalece toda a colmeia, fornecendo tecnologia, táticas e até memórias para a entidade central. O ponto mais assustador do Flood é sua adaptabilidade. Eles aprendem, usam armas e veículos de inimigos, e podem se espalhar por diferentes planetas sem perder a conexão mental. Separados da Gravimind, voltam ao estado selvagem, mas ainda assim continuam sendo uma ameaça mortal. Sua principal fraqueza está no fato de dependerem de biomassa viva para existir. Sem hospedeiros suficientes, o enxame enfraquece. Mas uma vez em plena expansão, o Flood é praticamente imparável, representando a encarnação perfeita do apocalipse biológico. Necromorphos, Dead Space. Os necromorphos são uma das raças mais brutais e aterrorizantes da ficção científica. Eles surgem quando cadáveres de organismos inteligentes são reanimados e distorcidos por uma infecção alienígena recombinante, transformando corpos sem vida em armas grotescas de destruição. Fisicamente, essas criaturas apresentam formas bizarras e variadas, membros alongados como lâminas, garras afiadas e corpos deformados. O mais perturbador é que atacar a cabeça ou órgãos vitais é inútil. Para derrotar um necromorfo, é preciso desmembrá-lo completamente. A origem de sua praga está ligada aos chamados marcadores, artefatos alienígenas que emitem sinais capazes de enlouquecer seres vivos e reanimar cadáveres. Esse ciclo
culmina na convergência, um evento em que toda a biomassa de um planeta se funde em uma monstruosidade colossal, conhecida como Luna Irmã. Esses horrores cósmicos viajam pelo espaço em busca de novos mundos para consumir. Os necromorfos possuem uma vantagem aterradora. Não se cansam, não sentem dor e atacam com ferocidade incontrolável. Cada morte apenas aumenta suas fileiras, transformando batalhas em massacres inevitáveis. Sua maior fraqueza está na dependência de cadáveres para se expandir. Mas em locais repletos de vida inteligente, essa limitação desaparece, tornando a infecção praticamente impossível de conter. Os necromorfos não são apenas monstros, são o presságio de que a própria galáxia pode ser devorada, um cadáver de cada vez. Alienígenas de Contra, The Alien Wars. Os alienígenas da saga Contra, The Alien Wars, são uma força invasora nascida de um sistema biotecnológico criado por uma civilização ancestral extremamente avançada. Originalmente concebidos como um mecanismo de defesa para proteger artefatos cósmicos, eles se tornaram um exército hostil e quase imparável. Sua aparência é tão variada quanto aterradora. Alguns lembram insetos gigantes, aracnídeos ou crustáceos, enquanto outros apresentam traços humanoides deformados com rostos monstruosos e membros híbridos. Essa diversidade vem da constante mutação genética de suas células, adaptando-se a qualquer ambiente ou inimigo. Entre eles existem criaturas comuns, usadas como soldados básicos, mas também comandantes colossais dotados de habilidades especiais. A sociedade alienígena funciona como uma colmeia, unida sob a liderança de um único comandante central. Sem esse líder, a estrutura desmorona, um ponto fraco que pode ser explorado. Em combate, são brutais. Muitos disparam projéteis energéticos diretamente de seus corpos, enquanto outros utilizam força física esmagadora. Sua reprodução em massa os torna capazes de devastar mundos inteiros, mas sua dependência de líderes específicos e a vulnerabilidade a armamento pesado os colocam em desvantagem diante de espécies mais resistentes. Mesmo assim, a origem desses alienígenas revela um passado fascinante. Foram moldados por seres tão poderosos que quase beiram o divino. Isso os torna mais do que simples monstros. Eles são o eco vivo de uma tecnologia esquecida, espalhando destruição onde quer que surjam. Pólipos volantes, mitologia de Lovecraft. Os pólipos volantes fazem parte da mitologia cósmica de H.P. Lovecraft e representam um dos exemplos mais enigmáticos e letais de sua obra. Essas criaturas amorfas não possuem forma definida, mas são capazes de manipular o vento para flutuar e deslocar-se em ambientes hostis. Apesar de cegos, seus outros sentidos são tão desenvolvidos que podem caçar e atacar mesmo em escuridão absoluta. Além de levitar, podem controlar correntes de ar e temperaturas, criando condições climáticas desfavoráveis para seus inimigos. Também possuem a habilidade de se tornarem invisíveis, tornando emboscadas praticamente inevitáveis. Historicamente, os pólipos dominaram a Terra muito antes da ascensão da humanidade, travando guerras contra outras raças cósmicas, como a grande raça de Is. Diferente de muitas espécies colmeia, eles são inteligentes e capazes de construir e manipular tecnologia própria, o que os torna ainda mais perigosos. Mas sua característica mais singular está em sua mente e em seu código genético. Os pólipos são totalmente imunes a qualquer forma de controle psíquico ou manipulação genética. Isso significa que espécies parasitárias ou entidades que dependem de infectar e subjugar outras formas de vida simplesmente não têm poder sobre eles. Sua fraqueza é pouco conhecida, já que sua natureza amorfa e etérea os torna difíceis de ferir de maneira convencional. Porém, registros sugerem que sua luta contra raças ainda mais avançadas pode revelar brechas em sua invulnerabilidade.
Os pólipos volantes encarnam o terror cósmico Lovecraftiano, inimigos invisíveis, imunes ao controle, que não podem ser previstos nem dominados. Trisolarianos, The Three-Body Problem. Os Trisolarianos são a raça central da trilogia, o problema dos três corpos. Originários do planeta Trisolaris, no sistema Alpha Centauri, eles vivem em um mundo instável, sujeito a condições climáticas extremas e imprevisíveis. Para sobreviver, desenvolveram a capacidade de desidratar completamente seus corpos, entrando em um estado de hibernação que lhes permite resistir por séculos em ambientes hostis. Pouco se sabe sobre sua aparência física, mas suas habilidades cognitivas e tecnológicas os colocam entre as espécies mais avançadas da ficção científica. Sua comunicação não ocorre por fala, mas através de padrões de ondas eletromagnéticas emitidas diretamente pelo cérebro, o que lhes dá uma forma de linguagem instantânea e praticamente impossível de enganar. Essa característica os torna imunes a manipulações psíquicas e dá a impressão de que conseguem ler pensamentos antes mesmo de serem formados. Em termos de tecnologia, os Trisolarianos alcançaram níveis quase inimagináveis. São capazes de manipular partículas subatômicas individuais, alterar constantes físicas em regiões específicas do espaço e sabotar civilizações inteiras sem disparar um único tiro. Foi assim que interferiram no avanço científico da humanidade, bloqueando experimentos e semeando a discórdia interna para enfraquecer nosso planeta antes mesmo da invasão. Suas vulnerabilidades diretas são pouco conhecidas, mas o fato de dependerem da rainha e da organização social rígida pode ser explorado. Ainda assim, eles permanecem como uma das espécies mais intrigantes e ameaçadoras já concebidas, mestres em moldar a realidade e em manipular inimigos sem sequer se revelar. Zerg, StarCraft. Os Zerg são uma das raças mais icônicas e temidas da ficção científica. Originários do setor Koprulu, eles são uma colmeia alienígena dedicada à busca incessante da perfeição genética, assimilando o DNA de todas as espécies que encontram. Cada criatura Zerg funciona como parte de um vasto superorganismo, guiado pela inteligência coletiva conhecida como Overmind ou, em fases posteriores, pela Rainha das Lâminas. Fisicamente, os Zerg apresentam uma enorme variedade de formas, desde pequenos drones e Zerglings velozes até leviatãs colossais capazes de viajar pelo espaço como verdadeiras naves vivas. Todos compartilham características em comum: carapaças resistentes, garras afiadas e uma adaptação extrema ao ambiente em que se encontram. Em combate, os Zerg são praticamente imparáveis. Sua reprodução acelerada e sua capacidade de regeneração fazem com que enxames inteiros surjam em poucas horas, consumindo mundos inteiros. Além disso, cada vitória os fortalece, já que absorvem as habilidades genéticas de suas presas, criando mutações especializadas para cada situação. Sua maior vantagem é a adaptabilidade. Estratégias eficazes contra eles dificilmente funcionam duas vezes, pois a colmeia aprende e evolui em ritmo assustador. Em números, os Zerg parecem infinitos e sua fome genética não conhece limites. Apesar disso, possuem fraquezas. Dependem de uma estrutura de comando central. Sem a orientação do Overmind ou da Rainha, os enxames podem perder coordenação. Além disso, são vulneráveis a armas de radiação intensa e a ataques massivos antes que consigam se adaptar. Os Zerg representam o pesadelo da evolução biológica sem freios, uma horda infinita que não busca poder ou conquista, mas apenas a assimilação total de toda a vida existente. Máquinas, Matrix.
As máquinas do universo Matrix são uma civilização de inteligências artificiais que se rebelaram contra seus criadores humanos e acabaram dominando a Terra. Após a vitória na guerra, elas criaram a Matrix, uma realidade virtual destinada a aprisionar a mente da humanidade, enquanto seus corpos são usados como fonte de energia biológica. Fisicamente, as máquinas possuem formas variadas, cada uma projetada para funções específicas dentro da colmeia mecânica. Os sentinelas, também chamados de Lulas, patrulham incansavelmente os túneis e caçam qualquer humano livre. Outras unidades incluem escavadoras gigantes, caças aéreos e exércitos de drones preparados para diferentes ambientes. Sua maior vantagem está na produção infinita. Máquinas não descansam, não se cansam e podem construir novas unidades em escala industrial, tornando-se um inimigo que cresce sem parar. Em combate, utilizam armamento avançado, embora não tão extravagante quanto o de outras raças intergalácticas, mas compensam com números avassaladores e organização impecável. Curiosamente, elas não demonstram interesse em conquistar outros planetas. Sua guerra é exclusivamente contra a humanidade, já que dependem dela como fonte de energia. Mas, teoricamente, se essa fonte fosse perdida, poderiam voltar sua atenção para outras formas de vida inteligente no universo. Sua principal vulnerabilidade é a dependência desse sistema de energia. Sem humanos para alimentar a Matrix, sua sociedade precisaria encontrar outra solução. Além disso, embora individualmente perigosas, as máquinas ainda podem ser derrotadas com ataques de grande escala ou por meio da própria simulação que criaram. As máquinas são o reflexo do maior medo humano, nossa própria criação, se tornando a espécie dominante, fria, lógica e impossível de deter. Eldrazi Magic, The Gathering. Os Eldrazi são entidades cósmicas de proporções titânicas, vindas de além do multiverso. Diferente de raças comuns, eles não são apenas criaturas, são forças da natureza vivas, cujo propósito é consumir planos inteiros, drenando toda a sua energia até restar apenas um vazio estéril. Fisicamente, os Eldrazi menores assumem formas monstruosas e alienígenas, lembrando insetos ou abominações Lovecraftianas. Mas os verdadeiros horrores são os três titãs, Ulamog, Kozilek e Emrakul. Esses seres colossais não podem ser compreendidos pela mente mortal. Suas presenças deformam a realidade, alteram o espaço-tempo e corrompem a matéria ao redor. Em combate, os Eldrazi são imparáveis. Eles invocam drones e servos para iniciar a devastação, enquanto os titãs absorvem a energia vital do próprio plano. Seus poderes incluem teletransporte, manipulação dimensional, distorção mental e uma forma de imortalidade que os impede de serem destruídos definitivamente. No máximo, podem ser aprisionados ou retardados, mas nunca derrotados de forma permanente. Sua maior fraqueza está justamente em sua função cósmica. Eles não são estrategistas ou conquistadores tradicionais, agem por instinto de destruição e consumo. Em raros momentos, chegaram a se afastar de um mundo simplesmente por perda de interesse. Mas quando decidem agir, nenhum exército ou tecnologia conhecida consegue detê-los. Os Eldrazi encarnam o terror absoluto, devoradores de realidades inteiras, comparáveis aos deuses antigos do horror cósmico. Para muitas civilizações, cruzar com eles não significa guerra, significa o fim inevitável. Essas foram algumas das raças mais brutais, letais e fascinantes de toda a ficção científica. De máquinas colossais que colhem civilizações inteiras, a enxames biológicos capazes de devorar galáxias, até entidades cósmicas que reescrevem a própria realidade. Cada uma delas representa uma forma única de terror e destruição. No fim, não importa quem seja o mais poderoso diante de seres assim.
O verdadeiro derrotado sempre é o universo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas raças você considera a mais perigosa de todas? Será que esquecemos alguma que merece estar nessa lista? Deixe seu comentário aqui embaixo e participe da discussão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação dessa jornada. Assim você também ajuda o Universo de Fatos a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos sobre curiosidades, ciência e mistérios da ficção.